Shalom! Seja muito bem-vindo ao meu canal, seja bem-vindo a mais uma porção da semana. Temos dentro de cada semana, trago aqui neste canal os comentários rabínicos da porção de leitura semanal da Torá. A Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, ela é lida dentro de um ciclo anual, dividido em 54 partes, né? Cada parte traz alguns capítulos ali de Gênesis e vai até Deuteronômio, até o final ali dos 5 primeiros livros. E é feita uma leitura consecutiva, né? Progressiva. Então, a cada semana temos caminhado em direção à sabedoria que é contida nos escritos da Torá. São relatos, mandamentos, histórias, e por meio desses relatos nós temos buscado adquirir sabedoria. Isso através dos comentários rabínicos, né? Antes de eu partir para essa próxima porção dessa semana, eu queria antes citar os comentários dos que deixaram sua participação na porção da semana passada, que foi a porção de Balak, de Números capítulo 22. Eu quero agradecer aqui a participação da Miriam, que deixou aqui Shalom, a participação do Cláudio também, que deixou um boa tarde, não só a mim, mas a todos também. Agradecer a participação da Cleide, né, que ouviu por 2 vezes, né, aquela história muito interessante, que é a história de Balaão e de Balak. Realmente algo muito incrível. Gostaria também de agradecer a participação da Ju, né, que deixou aqui a paz, pastor, glória a Deus para todos sempre. Amém, Ju, que bom que você também deixou aí sua participação. A Mila, né, também deixou aqui a participação, inclusive até uma pergunta, né? Ela diz: paz, pastor, as pessoas têm livre-arbítrio e Deus permite eles serem usados para o mal, é isso? Essa pergunta é muito pertinente ao que nós comentamos na porção da semana passada, que foi a porção de Balaão, onde ele é contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. E apesar de Deus não permitir que Balaão viesse a amaldiçoar Israel, mesmo assim Deus, em um dado momento, ele vai mudar de ideia e vai deixar Balaão ir amaldiçoar Israel, mesmo Deus anteriormente tendo dito que não era para ele ir. Na verdade, Deus não vai deixar ele ir amaldiçoar, mas Deus vai deixar ele ir com aqueles que foram os mensageiros de Balaque. E aí Deus primeiro fala que não era para ele ir, depois Deus fala que era para ele ir, e depois Deus fica irado porque ele foi, né? E a gente viu na semana passada que Moshe Grilak, citando os sábios de Israel, comenta que isso nos mostra um princípio que é conhecido entre os judeus, que é chamado do seguinte, que é dito da seguinte forma: o caminho em que o homem desejar seguir, por esse ele será conduzido. Ele será conduzido. Ou seja, já que Balaão queria tanto ir, Deus acabou permitindo porque ele queria ir, né? Ou seja, Deus vai conduzir a pessoa no caminho que ela quiser seguir. Se ela quiser seguir o caminho de santidade, Deus dará força para ela ser santa, mas se ela quiser seguir o caminho da perversidade, Deus a permitirá ser perversa. Isso nos revela o livre-arbítrio. Então nós falamos que a Torá, ela parte do pressuposto que sim, o homem tem livre-arbítrio. Senão não faria sentido algum a Torá tecer algumas maldições e consequências aos que desobedecerem e recompensas aos que obedecerem, né? Como é que o Eterno julgaria alguém por desobedecer se não houvesse nessa pessoa a escolha em não obedecer? Então, a Torá parte desse pressuposto: o homem tem livre-arbítrio. Então, independentemente de qualquer posicionamento teológico que uma pessoa tenha, nós optamos por ficar com aquilo que a Torá afirma. E segundo a Torá, sim, o homem tem livre-arbítrio, ponto. E aí ela pergunta, né? Então, pelo livre-arbítrio das pessoas, Deus permite elas serem usadas para o mal? É exatamente isso, né? Como que Deus pode permitir uma pessoa cometer uma atrocidade, né? Alguém pode pensar assim: poxa, como é que Deus permitiu uma pessoa se tornar tão perversa, né? Poxa, como é que Deus permitiu uma pessoa escravizar outra? Poxa, como é que Deus permite uma pessoa matar a outra? Como é que Deus permite um ser humano cometer uma certa atrocidade? Por causa do livre-arbítrio do homem. Deus não interfere no livre-arbítrio.
se a pessoa quer a perversidade e quando é que fica claro que a pessoa quer a perversidade. Porque uma coisa é nós cometermos atos perversos, mas não significa que desejamos cometer aqueles atos, né? Há uma diferença. Quando uma pessoa, por exemplo, comete um erro porque ela cedeu a uma fraqueza, porque ela não conseguiu vencer uma determinada tentação. E outra coisa é a pessoa que faz porque ela quer. E quando é que se trata de um caso de uma pessoa que está fazendo porque ela verdadeiramente quer? Quando ela insiste naquilo. Então, a insistência e a repetição de uma atitude mostra ali um desejo, uma escolha, um querer. Então, a partir do momento que fique claro que há um querer, que há um desejo, que há uma escolha, então o Eterno não vai interferir. Ele vai permitir que a pessoa siga por aquilo que ela escolheu, ainda que isso seja o mal. Então, sim, Deus permite as pessoas serem usadas pelo mal por causa de seu livre arbítrio, tá bom? Então, muito obrigado a participação de cada um de vocês que participaram conosco do vídeo anterior. Você que está aqui agora com a gente, quero já pedir para você deixar o seu shalom, deixar a sua participação, fica até o final, e se você tiver também alguma dúvida, tiver alguma pergunta, você pode deixar nos comentários, que no próximo Shabat, no próximo vídeo, eu também vou estar entrando nesse vídeo que você está assistindo agora para ler o seu comentário, para ler a sua participação, tá bom? Então, nós vamos agora para a próxima porção da semana, e nós, como já falamos, temos adotado, né, esse plano de leitura que acontece dentro do ciclo de um ano, né, onde são divididas em 54 partes, né, a leitura dos 5 primeiros livros da Bíblia. E nós fazemos isso aqui no meu canal porque, como é um método de leitura judaico, eu achei por bem nós adotarmos esse método, porque muito antes de qualquer outro povo estudar a Bíblia, o povo de Israel é quem já a estuda há milhares de anos. Então, o berço da nossa fé provém dos hebreus, provém dos judeus. E Yeshua diz, a salvação vem dos judeus, né? Ou seja, daquilo que nós herdamos de promessas, de princípios, da fé no único Deus, tudo isso vem dos hebreus. Então, o berço da fé cristã não é a Europa, o berço da fé cristã não é a Ásia, o berço da fé cristã é Israel. Israel é o berço, é ali de onde tudo provém. Inclusive, o apóstolo Paulo vai dizer isso aqui em Romanos capítulo 9, no versículo 4. Ele vai dizer, são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto e as promessas. Veja que o apóstolo Paulo não está dizendo que deles era a adoção. Deles eram as alianças, deles era a lei. Paulo não coloca isso no passado. Paulo coloca isso como uma realidade ainda presente. E no tempo em que Paulo diz isso, já foi depois da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus. E mesmo depois da morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus, Israel continua sendo de Israel. As alianças, a lei, o culto, as promessas, continua sendo. Quem diz isso não sou eu. Quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo. Então, por isso que nós adotamos aqui no meu canal, eu adotei aqui no meu canal esse plano de leitura que é realizado entre o povo de Israel e eu quis trazer aqui para o meu canal também. Então, a porção dessa semana, né, nós saímos daquele momento em que Balaão vai tentar amaldiçoar Israel. E ele não vai conseguir. Balaão não vai conseguir amaldiçoar a Israel. Todas as vezes que Balaão vai tentar amaldiçoar Israel, quando ele abre a boca para amaldiçoar, sai palavras de bênçãos. Então é ali na Parashá Balak que Deus muda a maldição em bênção. Isso é extraordinário, porque Deus vai dizer assim, você não vai amaldiçoar Balaão, porque Israel é um povo abençoado. Então isso é o que acontece na vida de todo aquele que é abençoado. Aquele que é abençoado não pode ser amaldiçoado por outra pessoa. Aquele a quem Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Por isso que nós não devemos temer maldições,
pragas, mal-olhado, inveja. Por que nós não devemos temer essas coisas? Eu não estou dizendo que essas coisas não podem afetar a vida de uma pessoa, mas por que eu estou dizendo que não devemos temer essas coisas? Eu digo nós, aqueles a quem o Eterno abençoou. Aqueles a quem o Eterno abençoou não podem ser amaldiçoados por ninguém. Como é que eu vou amaldiçoar alguém que Deus abençoa? É impossível. E Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 3 que nós somos abençoados e nos tornamos a própria bênção, como foi Abraão em Gálatas capítulo 3. Então, se Deus nos tornou abençoados, não existe ninguém que pode nos tornar amaldiçoados. Então, ele não vai conseguir amaldiçoar. E ali na hora que ele vai, mesmo assim tentar amaldiçoar, ele vai abrir a boca e Deus abre a visão de Balaão, ele tem visões, ele tem revelações, ele faz até uma profecia sobre o Messias. Ele na hora que ele vai abrir a boca, ele vai subir de nível espiritual tão alto, ele vai atingir um nível tão alto que ele vai ver coisas assim do futuro sobre Israel, vai falar da profecia do Messias, ele vai ver coisas assim realmente extraordinárias. E depois dele atingir esses níveis elevadíssimos em profecia, mesmo depois disso, ele desce para um abismo de imoralidade, insistindo em querer prejudicar Israel, dando a Balac, que é quem queria amaldiçoar Israel, dando a Balac uma estratégia. Qual estratégia? Corromper Israel. Apesar de o texto de Números capítulo 25 não mostrar que Balaão é quem vai sugerir para Balac enviar moabitas para tentar corromper Israel na sua castidade, na sua moralidade, a tradição judaica vai afirmar isso, Então vou ler aqui, vamos para o comentário de Moshe Grilak da porção dessa semana. Ele vai dizer assim: as bênçãos de Balaão acabaram por se transformar em uma terrível maldição. Olha só, quer dizer o seguinte, ele vai realmente abençoar Israel. Só que depois de abençoar Israel, ele vai querer dar uma estratégia para Balac corromper Israel e por meio dessa corrupção tentar destruir o povo de Israel. Então olha só, Moshe Grilak inclusive vai chamar Balaão de canalha. Ele vai dizer assim, este canalha que acabou de se elevar para além de seus limites e perceber a grandeza de Israel, retorna ao esgoto da maldade ao voltar sua animosidade contra este povo. Antes de se despedir de Balac, o decepcionado rei de Moabe, Balaão, aconselhou-o como proceder para derrotar definitivamente o povo de Israel. E aí no Tratado de Sanhedrin 106, que vai ser esse comentário da tradição judaica, vai dizer que Balaão vai sugerir para Balac o seguinte: o Deus deles odeia a depravação. Ou seja, Balaão vai entender que o que poderia prejudicar Israel seria a transgressão da imoralidade sexual. E é por isso que Balac vai enviar algumas mulheres moabitas para seduzir os homens de Israel a caírem em pecado sexual e, por consequência, pecado de idolatria, que é onde nós agora entramos na porção dessa semana. Então, por exemplo, a porção ela começa no Números capítulo 25, no versículo 10. Mas se nós lermos o início do capítulo 25, Números capítulo 25, versículo 1, Então vai dizer assim, Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Então olha só, então essas mulheres moabitas, que era o povo de Balac ele era rei de Moabe, elas vão lá seduzir os homens de Israel para se corromperem. E olha que interessante, ao corromperem-se na sua moralidade e por consequência até na sua espiritualidade, porque se a gente for ler aqui, assim que eles se prostituem com as filhas dos moabitas, no versículo seguinte diz: elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses.
Aí no versículo seguinte vai dizer: juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E vai ser dito que vai entrar aqui uma praga, né, para destruir o povo de Israel, onde por meio dessa praga cerca de 24 mil pessoas morreram. Então Balaão vai conseguir amaldiçoar Israel? Veja, ele não vai conseguir proferir uma maldição com a sua boca, mas ele vai conseguir corromper Israel de um modo que o Israel se tornasse, digamos que, merecedor daquela maldição. Então lembra que nós comentamos na semana passada que é dito no Tanar que Balaão é aquele que sabe do momento em que Deus se irrita, né? Que lá em Números 24, onde é dito que aquele que tem conhecimento de Deus, na verdade no hebraico significa aquele que sabe o momento que Deus se irrita, e nós comentamos que era essa a estratégia de Balaão para conseguir amaldiçoar alguém. Ele esperava aquela pessoa estar num estado de transgressão e esperava o momento em que Deus estivesse irado com aquela pessoa, e através daquela ira ele conseguia amaldiçoar o indivíduo. Ou seja, como nós falamos, em última instância, quem determina a bênção ou maldição é o próprio Deus. E o que leva a Deus a determinar ou permitir maldição sobre uma pessoa é a sua justiça contra as transgressões daquela pessoa. É o que em Provérbios vai ser dito, que não existe maldição sem causa, e a causa da maldição são as transgressões. Então o que Balaão vai fazer? Ele vai induzir Balaque, vai dar uma estratégia para Balaque, conseguir levar o povo de Israel a transgredir os mandamentos, tanto de imoralidade sexual quanto de idolatria. E uma vez cometendo essas transgressões, aí sim Israel se coloca debaixo da maldição, e agora eles são merecedores da maldição. Ou seja, no fim das contas, o que de fato nos amaldiçoa ou não é a nossa vida de obediência ou desobediência. Se as pessoas se preocupassem tanto em obedecer a Deus, quanto elas se preocupam com alguém que possa ter feito uma praga contra elas, talvez as pessoas não pecariam tanto, né? Então é isso que Balaão vai fazer. Ele vai conseguir corromper Israel, e por meio dessa perversidade é que Israel se torna merecedor de maldição. Então, vou continuar aqui o comentário de Moshe Grilak. Vai ser dito: Deus, explicou Bilam, oferece abrigo ao povo de Israel durante todo o tempo em que este se mantém em um comportamento casto. Uma lei bíblica implica a relação de causa e efeito entre licenciosidade sexual e derrota militar dos soldados de Israel. Ou seja, Balaão sabia que a lei, ou seja, a Torá, ela tem uma relação de causa e efeito entre imoralidade sexual e derrota dos soldados de Israel. Ou seja, os soldados de Israel serem derrotados seria um efeito causado por uma transgressão. Então, no caso, o que definiria o sucesso ou o fracasso de Israel seria a sua vida de obediência ou de desobediência. E Balaão sabia disso. E por saber disso, é que ele vai sugerir, né, que Balaque amaldiçoasse, ou que Balaque induzisse o povo de Israel à transgressão. Então vai ser dito assim, né? Voltando aqui ao comentário: de fato sua intriga foi bem sucedida. As moabitas puseram-se a agir, e como consequência o povo, né, se corrompeu com as filhas de Moabe, como nós lemos. A consequência dessas coisas foi que Deus irou-se e fez surgir uma praga. Em Números 25, versículo 9, diz que morreram de praga, foram cerca de 24 mil pessoas. A questão que se impõe é a seguinte: como o conselho de Balaão pode fazer surgir uma praga? O que este conselho tinha de tão poderoso a ponto de ameaçar de destruição o povo de Israel? O segredo nos é revelado pelo próprio Balaão, na famosa frase que proferiu. Então, olha que interessante, aqui em Números, no capítulo 24, no versículo 5, Balaão vai dizer o seguinte:
Quão formosas são as suas tendas, ó Jacó, as suas moradas, ó Israel. Então, olha só, quão formosas são as suas tendas. Tem muita coisa aqui nessa visão que Balaão vai ter de Israel. E o que isso realmente significa foi explicado pelos rabinos da seguinte forma. A beleza que Balaão viu nas tendas é explicada pelo Urashi nas seguintes palavras: pois viu suas aberturas que não estão direcionadas umas às outras. Ou seja, Balaão ele vai olhar para as tendas de Israel e ele vai ver, né, que as casas elas ficavam de costas umas para as outras, né? As portas não ficavam de frente, as portas ficavam viradas, de modo que quem estava dentro de uma tenda não conseguia ver o que acontecia dentro da tenda de outra pessoa. Olha que interessante que vai ser comentado aqui pelo Moshe Grilak. Balaão pôde perceber a virtude da castidade que reinava no acampamento de Israel. Uma sociedade cujas portas das casas não ficam uma de frente à outra. É uma sociedade mais pura e saudável. Esta disposição nos revela uma autocontentação no relacionamento humano. Mostra que as pessoas conseguem sobrepujar seus instintos de bisbilhotar as casas alheias. Esta é uma qualidade de vida que Balaão não conheceu nas culturas das quais provinha. Ele observou o acampamento de Israel e viu o respeito profundo que cada um nutria pela privacidade alheia. Neste estado de espírito, as pessoas não remexem na vida do outro, não nutrem o ciúme, não fofocam e não invejam a casa ou a família alheia. Então, o que fazia as tendas de Israel serem belas era o fato de que cada um estava preocupado com a sua própria tenda, ou seja, eles não ficavam bisbilhotando aquilo que acontecia na tenda do outro, porque a maneira como as tendas eram posicionadas no acampamento era de uma forma que não pudesse ver o que se passava dentro da tenda do outro. O que isso comunicava? O que isso criava dentro ali do acampamento? Um senso de responsabilidade e de cuidado em não bisbilhotar o outro, em não fofocar do outro, em não cobiçar o que é do outro. Assim era o acampamento de Israel. O posicionamento das tendas revelava esse princípio, né, de que ninguém ficava olhando ou bisbilhotando a vida alheia. Isso é o que fazia as tendas de Israel serem boas ou belas, né? Uma ótima lição para nós hoje, que gostamos de ficar bisbilhotando a vida alheia. O acampamento de Israel ele era feito de uma forma que impossibilitasse isso. Então ele vai comentar o seguinte: esta é a castidade, no sentido amplo da palavra, né? Ou seja, não só no que diz respeito à imoralidade sexual, mas eles eram um povo restrito e zeloso até com respeito a, né, não ficar expondo sua própria tenda e nem vendo a tenda do outro. Essa é a castidade no sentido amplo da palavra que Balaão observou pairar sobre o acampamento de Israel, ao avistá-lo do topo de alguma colina do reino de Moabe, e foi esta visão que o fez exclamar, surpreso. E aí Midrash Bamidbar Rabá vai dizer o seguinte: quem pode atingir a estes seres humanos que conhecem seus pais e suas famílias? Não há força neste mundo capaz de derrotar este povo. Enquanto seu lar e sua família se basearem nos valores mencionados, esta é uma lei tão forte como uma lei da natureza. O conselho, sussurrou Bilam, é fazer com que saiam destes limites. Ataque a pureza da família israelita por meio da excitação dos instintos do mal. Assim o povo de Israel se igualará ao seu povo e poderás derrotá-lo. De fato, as filhas de Moabe cumpriram bem a tarefa a qual foram incumbidas. De acordo com os nossos sábios, elas arrombaram as cercas do mundo, a harmonia e a espiritualidade que reinavam no povo de Israel. Foram abaladas. Uma pane de sistema tomou conta do acampamento. Para aumentar o constrangimento, tal libertinagem tomou conta também de alguns dos líderes do povo. Mostrou especial excelência nesses assuntos o príncipe da tribo de Simão, que quase causou uma anarquia total no acampamento. E aqui vai ser dito isso em Números capítulo 25, versículo 6. Então veja que Balaão ele vai tentar
afetar o povo de Israel, afetando o núcleo familiar, afetando a família, né? Afetando ali aquele momento, ou afetando aquele núcleo familiar, tentando fazer com que eles se corrompessem. De tal modo que isso vai chegar ao ponto de acontecer isso aqui, ó. Números capítulo 25, no versículo 6. Números capítulo 25, no versículo 6. Aqui em Números capítulo 25, no versículo 6, vai dizer assim: E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita, à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Então, olha o comentário, né, de Moshe Grilak, como ele vai explorar bem esse acontecimento aqui e vai assim enriquecer bastante. Olha só, este versículo abriga um grande drama. O homem que se aproximou de Moisés era Zimri, filho de Salu, príncipe da tribo de Simão. Ele não apenas ultrapassou os limites da moral hebraica, mas desafiou Moisés, insinuando que o líder que exigia a pureza de todos não seria melhor que os outros. Filho de Amram, disse o príncipe ensandecido, apontando sua amante. Filho de Amram, esta é permitida ou proibida? Disse-lhe Moisés, proibida. Disse-lhe Zimri, aquela que tomastes é midianita, referindo-se a Zípora, a midianita, mulher de Moisés. Imediatamente, acrescenta o Midrash, afrouxaram-se as mãos de Moisés e desapareceu de sua mente a lei específica para este caso e debrulharam-se todos em pranto. Midrash Bamidbar 20. Irmãos, olha que tremendo isso daqui. Esse homem que vai levar uma midianita para junto dos seus irmãos e inclusive diante de Moisés, ele fez isso como uma afronta. E é aqui nesse momento, né, que esse homem está trazendo essa midianita para dentro do acampamento, para se relacionar com ela, que Moisés ele vai ficar quieto. Quem vai tomar a atitude de repreender aquela ação vai ser Finéias. E nos parece estranho Moisés ter ficado quieto, né? O grande protagonista aqui da Parashá da semana vai ser, ou da porção da semana, vai ser Finéias. É ele que vai interromper toda essa depravação aqui. Por que não foi Moisés? Né? Por que Moisés ficou quieto? E aí a tradição de Israel explica que Moisés ficou quieto porque quando aquele homem trouxe uma midianita para dentro do acampamento, Moisés se sentiu inseguro em repreender aquele homem porque a esposa dele também era midianita. Ele havia tomado uma midianita de nome Zípora por esposa. E aquele homem traz aquela midianita e fala, Moisés, essa mulher aqui é permitida ou é proibida? E Moisés fala, ela é proibida. E aí ele diz, pois é, mas a tua esposa Zípora é midianita. E aí a mente de Moisés esquece que lei deveria se aplicar naquele caso e ele não vai fazer nada. Então é assim que a tradição de Israel explica o fato de Moisés ter ficado calado. Ele não vai fazer nada. E todo mundo começou a chorar, porque, poxa, meu Deus do céu, Moisés que é o líder não está fazendo nada. Moisés que é o líder ficou sem resposta, e agora? Então, olha como expande, né, a interpretação do texto segundo a visão judaica. E essa tradição ela é importante, eu trago ela como explicação aqui para os irmãos, porque muitos detalhes do texto escrito da Torá é melhor compreendido à luz de algumas tradições judaicas, porque eles é quem trazem os conceitos e os contextos que ampliam o texto, né? Eles é quem sabem dessas coisas. Nem outro, porque a Torá ela não fala da história de outro povo, a Torá fala da história do povo de Israel. Então ninguém melhor do que o próprio povo de Israel para explicar esses detalhes que podem terem acontecido durante esses acontecimentos, né? Durante esses eventos que a Torá vai nos relatar. Então aqui Moisés fica quieto. Não importava, né, que a comparação fosse incorreta e maldosa,
pois a força desse tipo de atitude é deixar as pessoas sem graça e sem ação. É isso que o Moshe Gilak vai dizer, né? Aquele homem estava errado, mas Moisés não vai conseguir responder porque ele ficou sem graça. Ele conseguiu enfraquecer os líderes, levando-os até o ponto em que começaram a chorar sem poder encontrar alguma saída para a crise. E então, do meio da multidão, surge Pinhas, que na nossa Bíblia é traduzido por Finéias. Aí, do nada, né? Olha só, vamos ler aqui de novo. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Então, Moisés fica quieto, não fala nada, se sente envergonhado, todo mundo começa a chorar, e aí, entra Finéias. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação, tomou uma lança na sua mão e foi após o homem israelita até a tenda, e os atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher, pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Então olha só, um único golpe de lança abalou o povo, devolvendo-lhe a sanidade mental e o equilíbrio espiritual, conforme o dito popular. Eu achei interessante esse dito popular aqui, né? Deve ser um dito popular em Israel. Céus tenebrosos só se clareiam com uma tempestade, né? Ou seja, quando o negócio está muito caótico, só uma atitude muito dramática pode resolver, né? Como também outro ditado, situações desesperadoras pedem medidas desesperadas, uma coisa assim. De fato, o ato de Pinhas, né, de Finéias, purificou o ambiente deteriorado que reinava no acampamento. Mas seria tal violência permitida? Obviamente que a Torá e o Talmud delimitaram de forma muito clara os estreitos limites da lei que permite matar alguém. Foi por esse motivo que os sábios daquela geração quiseram expulsar Finéias do acampamento. No entanto, a bênção divina legitimou Finéias e não os outros. Aquele que fizer de Finéias ser um modelo de vida e seguir os passos da violência, certamente não compreendeu a bênção divina profundamente. Mas por que Deus outorgou-lhe a paz? Então aqui entra um aparente problema, né? Finéias vai chegar nessa atitude dramática de passar uma lança que vai atravessar os dois, tanto a midianita quanto aquele líder das tribos de Israel. E aí ele vai ficar... Aí fica essa situação, poxa, foi correto ter feito isso? Então, para que ninguém ficasse com dúvida de que Deus legitimou aquela atitude de Finéias, o próprio Deus vai dizer o seguinte: então o Senhor falou a Moisés dizendo: Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira e sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que ao meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize, eis que lhe dou a minha aliança de paz. Aqui entra um paradoxo interessante, né? Qual vai ser a bênção que Finéias vai receber daquela atitude? Ele vai receber paz. Mas, veja, uma atitude de violência pode produzir paz? Aí surge essa questão. Uma atitude violenta pode produzir paz? Então a gente pode se adiantar aqui dizendo que às vezes o estabelecimento da paz requer muitas vezes atitudes um tanto dramáticas. Ou seja, muitas vezes a paz não se conquista por meios tão pacíficos ou tão passivos, né? Às vezes nós precisamos ter atitudes mais severas para, por meio delas, conseguirmos estabelecer a paz. A paz não vem a qualquer preço, não. Então ele vai comentar o seguinte: o assassino, em vez de ser preso por estar aumentando o antagonismo existente no povo, recebeu um prêmio divino da paz. Ele faz um trocadilho com o prêmio Nobel da Paz, né? Geralmente, os que recebem prêmios Nobel da Paz são os que conseguem fazer paz entre as nações, enfim. E Finéias recebe o prêmio divino da paz. O assassino recebe o prêmio divino da paz. Imagina o drama, né? Porque tá ali aquele Simão, né, se relacionando com a Moabita,
confrontando Moisés, os líderes chorando, a praga matando todo mundo, e no meio dessa situação toda aí veio Finéias, comete um assassinato, mata aquele israelita junto com a moabita. Então é uma situação muito dramática. E apesar disso, Deus dá para Finéias o prêmio divino da paz. Aqui oculta-se um paradoxo, pois além da questão da justiça em relação aos atos de Finéias, pelos quais é julgado na continuação do episódio, a recompensa que recebeu é deveras estranha. Seria a paz um prêmio da violência? Poderia o amor pela paz ser a recompensa de um fanático inflexível em suas posições? A questão que se impõe é a seguinte: como na verdade aqui eu só queria citar isso, né? Pode a paz ser um prêmio daquele que promoveu violência? E aí eu vou ler aqui o comentário que diz o seguinte: assim entenderam os grandes comentaristas, né? Por que Deus ortogou-lhe a paz? E aí vai ser dito, segundo Ramek Davar, né, que é um comentarista de Israel, diz: como recompensa por ter aplacado a ira e a cólera divinas, foi abençoado com a virtude da paz, para que não se irritasse ou se encolerizasse, e também com a finalidade de contrabalançar a possibilidade de que a atitude de Finéias, o assassinato com suas próprias mãos, pudesse manter vívido em seu coração o sentimento inadequado de valentia. Mas como foi uma ação perpetrada em nome dos céus, veio a bênção, para que ele estivesse sempre tranquilo e em paz, para que isto não se transformasse em remorso dentro de seu coração. Ou seja, ele recebe a paz por aquela atitude, porque depois daquela atitude, o coração dele poderia se tornar ainda mais violento, ou rancoroso, ou com remorso, ou preocupado. Então Deus, como a atitude dele foi tomada em nome dos céus, ou seja, foi uma atitude em favor de uma justiça divina, então ele foi abençoado com paz. É igual Yeshua, né? Yeshua vai entrar no templo em Jerusalém e, diferente do que a gente imagina, né? Um Jesus paz e amor, um Jesus tranquilão, ele entra lá no templo e o zelo, né, pela casa de Deus o consumiu a tal ponto dele quebrar as mesas, expulsar os que compravam, os que vendia, dar chicoteadas nos cambistas. Ou seja, é uma ira em nome dos céus, não em nome de uma vaidade ou em nome de algum interesse próprio. A bênção com a virtude da paz foi uma recompensa de acordo com a própria virtude de Finéias. Devolveu-se a paz ao espírito daquele que trouxe a paz ao acampamento. Com isto, Deus nos mostrou que, apesar de seus atos terem sido necessários, Finéias necessitava de uma cura que lhe trouxesse paz e harmonia pessoal. Apesar da aprovação divina, o nome de Finéias não foi sugerido como possível herdeiro de Moisés na liderança do povo, mesmo tendo ele demonstrado ousadia, sagacidade, capacidade de liderança e perseverança em momentos de crise. Seu fanatismo afirma um dos mestres do hassidismo, que foi o que o afastou do cargo de líder. Nesta mesma porção semanal, Deus determina que à frente do povo deve haver um líder que possa suportar as divergências de opinião dos seus integrantes. Quem vai comentar isso é Rashi. E aí, quem é que então vai assumir a liderança depois de Moisés? Vai ser Josué. Por que apesar da atitude de Finéias, já que ele toma a frente ali aparentemente de Moisés, não foi ele que foi substituto de Moisés, mas sim Josué? Porque Finéias ele era meio fanático, ou seja, ele era esse cara meio intolerante. E aí os comentaristas de Israel dizem que o ideal para um líder é saber lidar com as diferenças de opiniões de seus liderados. Ou seja, um líder não pode ser alguém extremamente fanático. Ele tem que ser maleável, ele tem que ser equilibrado, coisa que Finéias não tinha. E para terminar, o que fica de lição aqui para nós na porção dessa semana é que o que de fato vai trazer praga para Israel não foi aquilo que uma pessoa proferiu com suas palavras, mas foram as próprias atitudes de pecados que Israel cometeu que os tornou dignos de maldição. Em outras palavras, o que faz de fato alguém colocar-se debaixo de maldição não são palavras de maldição proferidas por um terceiro, mas suas próprias atitudes pecaminosas é quem nos coloca debaixo de maldição.
E também percebemos que a importância de termos muitas vezes atitudes um tanto severas por meio das quais onde conseguimos estabelecer a paz. Ou seja, às vezes para ter paz nós vamos ter que agir com uma certa severidade. Bom, esse foi o comentário da porção dessa semana. É uma porção, como eu disse, que vai do capítulo 25, versículo 10 de Números até o capítulo 30, versículo 1. Então, leia toda a porção, né, dos capítulos da porção dessa semana, chamado de Pinhas. E eu convido você a se inscrever nesse canal, deixe o seu like e se você assistiu até aqui, deixe o seu shalom, coloque algum comentário que eu vou estar citando a sua participação no próximo Shabat, no próximo vídeo que subir ao canal, tá bom? Que Deus te abençoe, uma ótima tarde, um Shabat Shalom, e eu agradeço a participação de você que ficou até aqui e dos que têm assistido esses vídeos. Shalom.